Olá a todos, que alegria enorme poder estar com vocês aqui novamente. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte dos trabalhadores lá do Caminheiros do Amor, a SECA, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder estar trazendo um pouco daquilo que consegui compreender da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E vamos falar então dos itens 3 e 4, que é o Consolador Prometido. Então, antes de nós iniciarmos a nossa tarefa desse dia, nós vamos então rogar a Deus, na sua infinita misericórdia, que possa amparar a todos os nossos irmãos em dificuldade, que nós possamos vibrar muito amor, muito carinho, possamos vibrar muita energia salutar, muita energia vital, para que haja um socorro para todos os nossos irmãos que estão lutando pelas suas vidas. Que esses fluidos também possam alcançar nos lares para levar um pouco de conforto, um pouco de harmonia, de paz, de tranquilidade, para aqueles coraçõezinhos que estão em aflição, que estão ali passando por momentos muito difíceis. Então que nós possamos levar essa alegria e esse amor até eles por meio das nossas vibrações, das nossas preces. Então que Deus ilumine a todos os lares e que esse Evangelho possa levar um pouco de esperança a todos os corações que tiverem a oportunidade de assistir. Pedimos encarecidamente a toda a espiritualidade amiga que sempre nos ampare e que nesse momento possa nos inspirar as melhores palavras para nós podermos trazer neste momento de reflexão. Então que fiquemos com Deus, com Jesus e com a espiritualidade nesse momento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, hoje então, estudando um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, nós temos aqui o item 3 e 4, Consolador Prometido. Bom, no item 3 aqui, então eu vou ler um trechinho para a gente poder compreender melhor do que nós vamos falar. Então ele nos traz aqui a palavra de Jesus que foi registrada em João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e também no versículo 26. Ele diz aqui para a gente, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é um trecho muito bom e muito importante para todos nós, porque ele vem depois de estudarmos lá Bem-aventurados os aflitos. Então Jesus vem nos dizer que, em função daquele momento em que nós estávamos vivendo na sua época, para as coisas que ele vinha trazer, que são as coisas da alma, nós estávamos com muita dificuldade de compreender esse ensinamento. E aí então ele nos promete a vinda do que ele usou a expressão de Consolador, para que nós pudéssemos então ter
né, conhecimento de tudo o que era a verdade, né? Então, nós precisamos entender essa condição do Consolador, né? Então, para nós prestarmos atenção, essa expressão que Jesus colocou do Consolador não é como aquela expressão como se fosse amenizador, né? Como se fosse algo que fosse ali nos balançar nos seus braços enquanto choramos, né? Oferecendo um ombro amigo, mas é um consolador no sentido de conforto, né? De trazer para nós uma consciência que nos daria conforto diante das dores, diante das aflições, né? E se nós observarmos em João também, no capítulo 8, no versículo 32, nós vamos encontrar lá: conheça, né, a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante que nós tenhamos, né, essa consciência de que esse Consolador, né, que hoje nós reconhecemos os ensinamentos da espiritualidade, né, como sendo este Consolador, vem para nos dar, né, consciência de nós como seres espirituais. Vem nos dar a consciência de que há uma pré-existência, né, da alma, ou seja, nós somos espíritos, então nós já existíamos antes do corpo físico, e todo esse momento que nós estamos vivendo, né, todas essas dificuldades, esses desafios e também as alegrias são consequências de tudo que nós fizemos, não só nessa vida, como nas vidas anteriores. Então, esse consolo, né, o Cristo nos dá para que Ele possa, né, fazer a gente compreender o que o Cristo havia nos dito, né, porque Ele falou muito, né, nessa condição da vida espiritual. Ele falou muito na continuidade, falou no renascer, né, falou, né, sobre as responsabilidades, falou sobre o amor, né, a necessidade de nos modificarmos, nos mostrou os nossos defeitos, o que eram os nossos defeitos, né, o que são os nossos defeitos, nos ensinou como elevar as nossas qualidades. E a espiritualidade veio agora nos mostrar como fazermos isso, né, de forma mais clara. Porque lá atrás, quando Jesus nos diz que para alcançarmos o reino dos céus seria necessário nascer de novo, nós ficamos meio perdidos com essa expressão, porque nós imaginávamos sempre uma vida única, né? E para renascer a gente teria que voltar a ser criança, voltar a ser bebê, né? Voltar ao ventre, como disse Nicodemos, para depois então retornarmos para o mundo. Então nós não conseguimos compreender ali Jesus nos falando sobre a vida do Espírito, a vida imortal do Espírito, né? Então isso tudo foi importante para nós hoje termos uma base com esses ensinamentos que estão chegando a nós, de que nós pré-existimos. Diante dessa condição, né, nós vamos começando a compreender qual é a nossa missão aqui, o que nós estamos fazendo aqui, porque agora descobrimos de onde viemos e para onde vamos. Então agora nós temos que analisar qual é o nosso papel em todo esse conjunto de coisas que nós fazemos parte nessa vida, né? Então, o consolo que Jesus nos prometeu, né, esse Consolador, é exatamente a verdade, né, que ele diz aqui, o Espírito da verdade. É essa verdade que nos faz a todo momento compreender
que nós temos que nos modificarmos. O amar ao próximo passou a ter sentido para nós, porque se nós ficássemos olhando uma existência única, né, nós iríamos nos questionar com relação ao porquê de eu tentar construir tantos laços harmoniosos, porquê de eu ajudar, porquê eu ser caridoso, porquê eu perdoar. Né? Eram perguntas que nós fazíamos, né? Tanto que Pedro, quando questiona o Cristo sobre o perdão, ele falou assim, tem que ter um limite para isso, né? Porque se a gente pensar numa existência única, você imagina conviver com alguém que te causa sofrimento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e aí você releva uma vez, releva duas, releva três, né? Só que chega um momento em que, se nós imaginarmos só essa vida, eu falo assim, não vale a pena. Eu não vou mais perdoar essa pessoa. Não, eu vou continuar deixando ele me fazer infeliz, né? Vou continuar deixando ele agir contra mim, e aí não faço nada, não mexo nada, né? Então a gente foi aprendendo, né, que perdoar o inimigo não significa ir lá e dar um abraço nele, né? Dizer, eu te compreendo, olha, fica aqui, né? Você vai ser bem-vindo. Não, o perdoar é nós não guardarmos ressentimentos, né? Nós deixarmos que toda essa situação que envolveu a gente e o próximo e que causou algum transtorno, né, que nós não passemos a guardar mágoa daquilo. Isso é o perdoar. Então a gente, com o Consolador, né, com esse conhecimento que nos foi trazido, então a partir de agora a gente entende por que deve fazer isso, né? A gente entende que isso vai ter consequências lá na frente. Por que eu devo fazer a caridade? Por que eu tenho que ajudar ao meu irmão? Então o Consolador vem nos mostrar que nós devemos amar uns aos outros porque nós fomos criados para vivermos em sociedade, para vivermos em comunhão. Nós não fomos criados para guerrear, para matar, para roubar. Nós fomos criados para ajudar. Então aí a importância de nos dedicarmos ao amparo ao próximo, né? Porque da mesma forma que eu gostaria de ser tratado, de ser ajudado nos momentos das minhas dores, das minhas dificuldades, então o meu irmão também vai querer a mesma coisa, vai gostar também de ser bem tratado, vai gostar, né, de ser ajudado. Então a espiritualidade vem nos mostrar a necessidade do respeito à natureza, porque, né, que tudo que está à minha volta precisa ser respeitado. Por que tudo está na minha volta tem limites para serem respeitados? Nós estamos vendo, né, que se nós abusarmos de todos esses recursos que a natureza disponibiliza para nós, né, nós vamos sofrer consequências disso. Então, com o Consolador, a gente entendeu por que a gente deve respeitar a natureza. Se eu não adquiro esse conhecimento, se eu não olho para essa condição da minha interação como um todo com a natureza, eu vou sair por aí acabando com tudo, né? Despejando lixos tóxicos no mar, nos rios, nas represas, nos lagos, né? Vou sair desmatando toda a nossa condição de florestas, né, para poder extrair dali lucros que mais tarde vão me prejudicar, né? Então é possível nós compreendermos por que nós somos chamados a nos modificarmos.
a modificar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, né? Jesus, quando nos fala do pecado por pensamento, hoje, né, com esse consolador, ou seja, com esse conhecimento que foi trazido para nós, nós entendemos que o nosso pensamento, ele é percebido no plano espiritual. Então, quando eu penso, eu projeto. É como se eu fosse, né, uma antena transmissora de uma, né, televisão, e aí eu lanço a imagem. E aqueles que estiverem na sintonia, né, recebem a imagem. É como a gente ali no nosso televisor, né? Então, quando a televisão, a operadora da televisão manda a imagem dele e eu sintonizo a mesma frequência, eu passo então a receber aquelas imagens. O nosso pensamento é isso. Nós lançamos essas ondas, né, para o mundo, e aí aqueles que estão na sintonia, no plano espiritual, eles veem aquilo que eu envio. Então, se eu estiver pensando coisas ruins, eu vou estabelecer uma sintonia com aqueles que não estão tão bons assim. E vendo os meus desejos, as minhas vontades, aqueles que querem prejudicar ou sentem prazer em fazer as coisas ruins, eles vão começar a trabalhar comigo, vão me incentivar a fazer as coisas ruins. Porque muitas vezes a gente tem esse desejo reprimido e a gente só precisa de um incentivo. E eles então fazem isso com a gente. Por isso é que é o Consolador, que aí o Consolador me mostra que eu tenho que tomar cuidado com os meus desejos, com as minhas vontades, né, com os meus pensamentos. Porque se forem de forma errada e isso me levar, né, a causar um prejuízo, eu vou gerar sofrimento. Prejuízo que a gente fala aqui não é essa condição do financeiro, né, é quando eu causo dor a alguém, né, quando eu ofendo alguém, quando eu maltrato, quando eu humilho uma pessoa, quando eu agrido até na condição física, não só nas palavras, mas na condição física, eu causo dores. E isso lá na frente vai se refletir para mim também. Porque eu posso magoar pessoas que eu amo, né? E essas pessoas vão se afastar de mim. Essas pessoas vão buscar lugares onde elas se sintam bem. Então o Consolador vai mostrando que eu não devo seguir por caminhos que são tortuosos, caminhos que levam aos vícios, que levam às dores. Porque o Consolador me mostra que toda semente que eu plantar, eu terei que colher os seus frutos. Então, se eu plantar dor, eu vou colher dor. Não é? Não tem como você passar uma existência inteira, uma vida inteira plantando dor, dificuldade, e depois você querer colher alegria, né? Colher ali só paz, harmonia. Mas se eu plantei dor, não tem como dar um outro fruto que não a dor. Então o Consolador me mostra hoje, né, com o despertar da consciência na verdade, né, ele me dá essa condição de entender que o que eu vivo hoje é consequência daquilo que eu fiz no passado. Então, mesmo que haja dor e sofrimento, hoje eu entendo por que isso acontece. Não é mais aquela condição de lançar para o outro a culpa de eu estar sentindo a dor, a responsabilidade sobre a minha dor. Não é? Eu hoje sofro de forma consciente, como também
né? Vivo momentos de alegria conscientes de que isso é consequência das coisas boas. Então, quando hoje, né, nós completamos um ciclo de ano de vida, que várias pessoas nos, né, parabenizam, né, mandam mensagens, né, com esse tempo da tecnologia, que ligam, né, que passam ali alguns minutos com a gente de alegria, né, nos felicitando, né, agradecendo a Deus por ter nos conhecido. Isso é resultado daquilo que nós plantamos lá atrás, de todas as amizades que nós cultivamos, né? Corações bondosos que nós também ajudamos, todos os momentos em que fomos companheiros, fomos amigos, não é? Então nós vamos entendendo que esses momentos felizes que eu estou vivendo hoje é também consequência das sementes que eu plantei lá atrás, não é? Essas sementes hoje estão dando frutos. Então, tanto no amor quanto na dor, eu consigo compreender qual que é o meu papel nisso tudo. Eu consigo hoje, né, com esses esclarecimentos que a doutrina espírita trouxe, que os espíritos trouxeram por meio de Kardec, né, eu consigo compreender que eu sou o arquiteto do meu futuro, né? Como nos trouxe nosso querido irmão Chico, né? Eu não consigo voltar no tempo e refazer o passado, mas eu consigo trabalhar hoje para fazer um novo futuro. Então, o que me espera mais adiante é consequência do que eu faço hoje. Então, esse Consolador me deu essa consciência. Conheceis a verdade e a verdade nos liberta. A verdade irá nos libertar do pecado, né? Das dores, das dificuldades. Porque eu começo a agir de forma correta, conscientemente. Não mais por obrigação, né? Até uns tempos atrás, nós tentávamos seguir uma linha reta, né? Muitas vezes por imposição. Hoje já não mais precisa ser assim. Não precisam mais me dizer, olha, Deus vai te castigar. Deus vai te mandar para o inferno se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não. O Consolador me trouxe, né, um reforço da imagem de Deus como foi trazida pelo Cristo. O Consolador hoje me explica, né, por que Jesus falou de um Deus amoroso, de um Deus justo, de um Deus bondoso, né? Porque aí eu compreendo que todo esse amparo, né, que nós recebemos, mesmo quando nós agimos de forma não tão boa, é resultado da justiça divina, do amor de Deus. Então isso nos trouxe um conforto, porque agora eu sei que quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu amo a mim, mais eu consigo amar o meu próximo, né? Eu consigo olhar em mim um filho de Deus. Eu consigo olhar em mim parte desse projeto todo, né, que é o universo. Eu consigo me ver inserido dentro disso. Não mais como um pedaço de vida física que se esvai, né, e se acaba e deixa de existir. Não. Hoje nós temos consciência da imortalidade e da nossa responsabilidade por tudo aquilo que fazemos. Então que nós possamos cada vez mais,
trabalhar com essa consciência. Que nós possamos cada vez mais ter plenitude, né, do porvir, da ideia do porvir. Né? Nós conseguimos construir coisas boas, mesmo que tudo pareça perdido. Nós começamos a acreditar mais nas pessoas, nas capacidades que nós temos de nos tornarmos seres bons. Nós não perdemos a esperança, porque existe um Pai maior, existe, né, Deus, na sua infinita justiça, que irá tomar conta de cada um sobre aquilo que fez. Meus irmãos, não vamos nos desesperar. Vamos compreender. Aí sim, nós vamos estar preparados para tudo que virá. Sejam momentos não tão bons, como momentos maravilhosos que iremos viver. Então não vamos pensar, né, só na dor. Vamos ter consciência do porquê que dói e como eu devo fazer para parar de doer. Então nós devemos, com essa consciência, nos tornarmos amanhã seres melhores do que estamos conseguindo ser hoje. Né? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que a paz e a harmonia estejam com todos, com muito amor, com muito carinho. Que Deus abençoe e que ilumine o caminho de todos. Um grande abraço, um beijo nos corações e sejam muito felizes. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.